Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. A mensagem para o dia de hoje, do terceiro domingo após o Pentecostes, ela vai ter base a leitura da epístola para esse fim de semana, que é Romanos 6, e a gente vai ler dos versículos 15 até o versículo 23. Eu vou fazer a leitura na NTLH, você pode ler na tradução que você tiver aí mais fácil. Todas são válidas. Então o texto de Romanos diz o seguinte: o que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos à imoralidade, ou escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o texto interessante porque ele lida com um assunto que que está bastante em destaque nas notícias, na vida de todo mundo, que é a morte. O último versículo escancara esse assunto dizendo: pois o salário do pecado é a morte. Então esse texto ele fala claramente sobre esse assunto. O que faz a gente pensar, talvez, como é que a gente está lidando com a morte nesses dias, nesses tempos? A morte nunca foi um assunto longe da gente que mora no nosso país, nas nossas cidades, né? Talvez algumas cidades são mais tranquilas do que outras, mas nunca é um assunto que está muito longe de cada um de nós. Mas com o advento aí dessa pandemia, a morte ela tomou proporções muito mais próximas, né? A morte mudou o nosso dia a dia, né? E muita gente tem muita opinião sobre a morte. E a pergunta fica, né? Como é que a gente tem lidado com a morte? Não sei cada um de vocês, mas quantos de vocês já lidaram com a morte perto por causa da pandemia? Ou quantos de vocês já lidaram com morte perto de vocês em geral? Como é que vocês costumam lidar com a morte? Nunca é um assunto fácil, né? No caso da pandemia, por exemplo, alguns dizem que ficar isolado é fugir da morte por medo. E a gente está sendo controlado pelo medo e coisa assim. Outros dizem que, ou outras pessoas entendem, que o isolamento não é só o medo de morrer, mas é um cuidado que a gente tem para que outras pessoas não morram, talvez à toa, por falta de leito. Uma pessoa que muito provavelmente sobreviveria por causa estando internada e com leito de hospital, mas vai morrer à toa porque a gente não se cuidou de uma doença, né? A gente poderia transportar esse argumento, esse tipo de pensamento para outras coisas, né? A gente se vacina por medo ou a gente se vacina porque a gente quer proteger a nossa vida, né? Muita gente também, por causa da pandemia com o isolamento, acaba olhando para os números
e tantas mortes, 50 mil mortes já dá para dizer no nosso país, registradas, né? E, e muita gente no isolamento perde a cabeça. Fica, e agora? O que está acontecendo? Como é que eu lido com isso? Um outro tanto de gente lidando com esses nossos tempos, com essa pandemia, acha que, na verdade, a gente se isolando, isso vai fazer com que o mercado de trabalho fique maluco e as pessoas morram muito mais de fome do que por causa da doença. Outras pessoas, por outro lado, falam que é exatamente o contrário, que se não se isolar vai gerar muito mais mortes e é aí mesmo que o mercado financeiro vai acabar. Isso tudo são opiniões, cada um tem a sua, cada um lida do jeito que quiser com a sua, mas eu acho que a maioria dessas opiniões são maneiras da gente lidar mais com a pandemia, ou com o resultado das mortes, das notícias que a gente vê no jornal, das notícias que a gente recebe do governo e tudo mais, do que, do que talvez um jeito da gente lidar quando a coisa está pertinho da gente. Talvez. Bom, talvez essas opiniões sejam uma maneira que muitas pessoas têm de lidar com essa morte, com essa situação de morte que a gente está vivendo. Mas muitas pessoas têm que lidar de perto com a morte. E eu acho que muito mais pessoas agora estão lidando com a morte mais de perto por causa da doença. Isso não quer dizer que as pessoas nunca lidaram com esse tipo de situação. Para quem já lidou, eu não sei quantas pessoas que vão ver esse vídeo já lidaram de fato, de perto, assim, com a morte. Mas eu acho que algumas perguntas a gente pode se fazer mesmo não tendo passado por isso, né? Será que é tranquilo? Das vezes que a gente passou por essa situação, foi sempre tudo bem? Né? Mesmo para quem está preparado, né? Ah, eu me preparo para a morte. Tá, beleza, mas isso quer dizer que então tudo bem morrer, é tranquilo. Se acontecer terça-feira, tudo bem. Ou mesmo para aquele nosso familiar ou amigo que passou por esse momento de que morreu, que faleceu, mesmo que essa pessoa esteja preparada, é realmente tranquilo? Eu acho que por mais que qualquer pessoa possa lidar bem com a ideia da morte, possa até lidar bem com a morte se aproximando, alguma coisa assim, a morte não é tão natural. Né? As pessoas continuam, por mais preparadas que estejam, as pessoas continuam tendo que aprender a lidar com ela. Não é uma coisa que nasce, não, morreu tudo bem. A gente vai saber lidar bem com a saudade, com a perda ou com a possibilidade da gente morrer. Não, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente encontra ferramentas dentro da nossa cabeça ou para ajudar a gente a lidar com a morte. Então, eu acho que de tudo isso, a gente pode ver que a gente não lida tão bem com a morte como a gente acha que a gente lida. Por exemplo, a gente que acredita em Deus, a gente acredita em Cristo, a gente acredita na Trindade, é sempre bom às vezes especificar esse tipo de coisa, mas a gente que acredita em Deus, a gente acredita que todos os seres humanos foram criados por esse Deus, mas eles foram criados para viver. Eles foram criados para ter vida, né? E Jesus fala que inclusive ele veio para que a gente tenha vida em abundância. O texto de hoje da epístola, ele fala sobre um desvio desse propósito. Ele ressalta, ele lembra a gente que o pecado trouxe a morte. Ou seja, o natural, a criação normal de Deus era para que o ser humano vivesse. Houve um desvio, houve um problema de percurso, um negócio que desviou, que corrompeu esse propósito principal e inicial e trouxe um negócio diferente, a morte na vida do ser humano. Algo não natural. Algo que não natural que se tornou de alguma maneira parte do dia a dia e da vida de todo mundo à força. A gente pode se acostumar de alguma maneira com isso. A gente pode ouvir como, na verdade,
a gente tem que pensar, fazer uma autocrítica. A gente se acostuma, não dá pra falar que a gente não se acostuma. Muitas vezes a gente não liga pro tanto de mortes que existem. Quando que a gente tem ligado? 1.000 pessoas por dia na Itália, 1.200 pessoas por dia no país. Como que a gente lida com isso? A gente vai ficar desesperado? A gente fica desesperado? A gente nega? Não aconteceu isso. É invenção, é mentira. Ou 1.000 e tantas mortes, tanto faz. Como é que a gente lida com isso? A gente se acostuma com a morte. Mas quando ela chega pertinho da gente, já não é tão fácil. Já não é tanto faz. Quando ela está do nosso lado, quando ela está perto, quando ela tá chegando perto de alguém que a gente ama, ou quando ela tá chegando perto da gente, não é mais tanto faz. A gente vai no médico, a gente procura ajuda, a gente desabafa, se ela não tem jeito, a gente aprende a lidar com ela de uma maneira diferente. Eu penso que não tem nenhum problema a gente não lidar com naturalidade com a morte. Não é para ser natural, no fim das contas, a morte. Natural no sentido da criação de Deus pra gente. Não tem problema a gente olhar para a morte e ficar com medo. Tem problema que algumas mortes não signifiquem nada pra gente. Isso eu acho que é muito mais problemático. Nós que acreditamos de novo em Deus, a gente não precisa ter medo dessa morte. Mas a gente sabe, por aquilo que a Bíblia ensina pra gente, que ela não é absolutamente natural. Claro, a gente tem que se preparar, porque nós cristãos somos pecadores e vamos passar pela morte. A gente tem que se preparar para a morte das nossas pessoas próximas. A gente tem que chorar e lamentar, a gente tem que passar por um momento de luto, a gente tem que lidar com a saudade de perder pessoas. Mas a gente não precisa mais ter medo da morte, do que ela pode fazer. Também devemos nos preparar para a nossa morte. Como é que a gente lida se ela está chegando? Ou como é que a gente lida se ela chegar do nada, com uma doença que em 2 semanas pode matar a gente? E aí eu acho que o texto da epístola de hoje, ele é um texto que lembra a gente disso, mas ele lembra a gente de uma coisa muito maravilhosa. O apóstolo Paulo escreve lá para os romanos: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, ou seja, que antes estavam mergulhados na morte, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Ou seja, esses ensinamentos tiraram vocês desse pecado. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Ou seja, a escravidão aqui não é uma escravidão só de servidão, talvez no sentido que a gente entenda, mas quer dizer que a gente não está mais ligado, a nossa vida não está mais ligada, a gente não faz aquilo que o pecado manda na nossa vida, a gente faz aquilo que Deus quer na nossa vida, ou que Deus planeja pra gente. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Então, é uma mudança de mestre, né? Lutero fala que a gente pode estar sendo guiado ou pelo diabo ou por Deus. Antes a gente estava sendo guiado pelo diabo. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo, nosso Senhor. Essa é a diferença.
A gente não está mais ligado, a gente não está mais preso àquilo que nos condenava à morte e não tinha mais jeito. Agora a gente está ligado e a gente foi comprado pelo sangue de Cristo e a nossa vida está com Ele. E agora o, a morte vai passar para a maioria de nós, mas a gente não vai acabar nela. A gente vai ter a vida eterna que não vai conhecer mais choro nem dor. Então lidar com a morte é lidar com um problema bastante grande que o pecado traz. Mas lidar com a morte não precisa ser só isso. Lidar com a morte pode ser a gente ter esperança de, de usar esse presente que Deus está dando para a gente agora, que é a vida eterna. Então que a gente saiba lidar também nessa situação, do jeito que a gente conseguir lidar com a pandemia. Mas não só, que a gente não só perca a esperança, mas que a gente lembre que cada um de nós temos esse presente. E que a gente possa fazer com que as pessoas conheçam também esse presente. Que pessoas que não têm, que estão sem esperança possam conhecer também uma esperança que vai ser muito maior do que o medo da morte que qualquer um de nós tem ou possa ter. Que Jesus Cristo e o Espírito Santo dele abençoe tanto querer essas coisas como realizar essas coisas na nossa vida. Amém.